Maranata, fala pessoal, sejam bem-vindos ao seu Maranata Cast, o seu podcast do estudo da lição da Escola Sabatina. Nós somos novos por aqui e por sermos novos vale a pena contar para vocês o porquê estamos com esse projeto. São assim 4 motivos principais. O primeiro é anunciar a palavra de Deus, do nosso Deus, em uma linguagem mais fácil, mais tranquila, mais palatável, que todos entendam. O segundo motivo, ajudar você, nosso irmão aí das classes da Escola Sabatina, com novas ideias a partir do texto bíblico. Terceiro motivo também é proporcionar uma experiência também para os nossos irmãos, né, que de repente nunca se imaginaram em estar em um podcast e ter algo ali profissional. Inclusive, se você quiser participar, pode mandar uma mensagem para a gente, deixa aí nos comentários. E o quarto e último motivo é que você tenha uma experiência real com Deus através aqui dos nossos estudos semanais. Eu sou o Adriano e hoje eu estou aqui com o Fábio Rodrigo, professor Fábio. Fala aí, Tudo bem, Fábio. Adriano? Bom, pessoal, como já foi comentado pelo Adriano, um projeto fantástico que nós estamos iniciando e nós contamos também com a presença de vocês nesse processo do estudo da lição da Escola Sabatina, tendo em vista que todos nós seremos beneficiados, né, com o estudo da Palavra de Deus e com esse acesso aqui com uma linguagem informal que tem como objetivo aí alcançar aí a todos, né? E estou muito feliz de estar participando. Acho que foi uma ideia que se iniciou a partir do Adriano, né? Mas estou muito feliz de participar com vocês, tá bom? Agradeço aí por estarmos todos juntos. Exato. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial, né? Olha... Você quer apresentar ele? Hoje nós estamos aqui com o pastor Francisco, pastor, né, do distrito do Jardim Santo André. Pastor, muito obrigado aí pela sua presença, nosso primeiro ilustre convidado, hein? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Só ressaltando aí que eu sou aqui do distrito do Jardim Santo André, né? Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a gente conta ali com 6 igrejas, tem que dar um alô ali, senão daqui a pouco eles vão estar cobrando, né? Jardim Santo André, Jardim Solange, Jardim Nova Conquista, né? O Parque das Flores, Morro do Sabão, Jardim Pinheirinho, né? Então é uma bênção estar com vocês para relacionarmos mais um com o outro e também com o nosso Deus, né? Verdade. Ô pastor, e assim, tem que gravar o nome de todas, né? São 6 igrejas, de uma forma assim, bem rápida para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Como que é feito esse trabalho, no caso, administrar 6 igrejas, né? Como que é esse desafio para o pastor adventista? Bom, é complexo, né? A gente tem bastante treinamento, né? Assim, para aprender, mas o primeiro de tudo é a comunhão com Deus, né? Então, e você tendo comunhão com Deus, aí aos pouquinhos vão aparecendo ali os desafios, né? Então, visitar, dar estudos bíblicos, fazer velórios, também dedicar crianças. Eu acho que participar de festividades também, aniversários, acompanhar também, né, os novos na fé ali também. Mas o desafio mesmo é você também resolver os problemas, né? Então, às vezes tem alguma discussão, alguma dificuldade ali a mais, a gente tem que estar junto. E também tocar os projetos, né? A gente tem vários projetos para fazer aí, desde os jovens, as crianças, né? E também desbravadores, aventureiros, e também a agenda também da associação, né? Que é uma bênção. Sim. Então, a gente... É desafiante, tem que ser organizado, tem que ter agenda e tem que também liderar para que as pessoas se envolvam nos projetos. Senão, sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Que legal. E vale ressaltar, pastor, para todos que estão nos acompanhando, que ontem, no dia 7 de setembro, a Associação Paulista Leste, ela proporcionou um evento ali atípico, que seria o desfile do 7 de setembro, realizado pelos desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como os aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, o meu filho participou do desfile. Foi muito legal ali na região do Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Então, para aqueles que
tem o interesse de conhecer também o trabalho dos desbravadores e também dos aventureiros que são realizados ali para crianças e adolescentes, fica aí uma dica muito interessante. Sim, tinha mais ou menos 3 mil, né, crianças, mais ou menos. Né? Muita gente, né? muita gente muito mesmo. legal. Exatamente. E aí, né, pessoal? Vale também falar para vocês aqui se inscreverem no nosso canal, dar aquele joinha, comentar, seguir também a gente lá na nossa página no Instagram, @MaranataCast7, para ajudar a gente a acompanhar também os conteúdos que a gente vai lançando. Esse trimestre teremos uma lição bem especial. Começamos com o pé direito, né? Missão de Deus, minha missão. Expectativa alta, né, isso tudo. Vale ressaltar que eu achei interessante, falando de uma forma mais ampla, antes de falar de forma específica sobre a lição número 1, é que a concepção de missão, pelo menos pelo que eu vi da lição de forma geral, ela tem como objetivo mostrar para nós que antes de nós entendermos a missão pessoal, nós temos uma missão que já é organizada por Deus desde o início, né? E nós vamos perceber que a proposta, o objetivo das lições ao longo do trimestre é justamente enfatizar a necessidade dessa nossa consciência de que nós somos os instrumentos, mas a missão ela é dada por Deus, quem inclusive capacita as pessoas que serão utilizadas nesse processo. Eu achei isso fantástico ao longo ali dos títulos da lição, né? Exatamente. Então, antes de começar aqui a lição número 1, vamos fazer uma oração? Fábio, você Vamos pode orar? Vamos orar, então. Senhor Deus, bondoso e querido Pai que estás no céu, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo momento em que nós iremos abrir a Tua palavra, entender um pouco mais sobre a nossa experiência com a missão e, principalmente, ajudando as pessoas que estão nos assistindo a entender e a compreender a necessidade de se preparar a cada dia e colocar em propósito nas suas vidas a missão concedida por Ti. Nos abençoe, obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Então vamos lá, lição número 1 vem com o título A Missão de Deus nos alcança, parte 1. E já pegando o gancho aqui da lição de sábado, o que eu achei interessante é que ela fala que a missão ela tem origem somente no próprio Deus. Ela não começou com Adão e Eva, não começou com Abraão, não começou com Jesus no seu ministério aqui na Terra e nem nas viagens paulinas. Ela começa em Deus. Vocês têm essa mesma percepção, esse mesmo entendimento? Deixa aqui o Francisco, aqui nosso convidado, pastor Francisco, responder. Sim, né? A Bíblia, a gente vê que a revelação é de Deus para nós, né? Então, quando nós estudamos um pouquinho sobre revelação geral, que é a natureza, né? E depois revelação específica, que é a Bíblia e ainda mais Jesus Cristo, nós vemos que Deus, a gente consegue compreender um pouquinho Deus porque Ele se revela. E aí, então, a gente consegue entender um pouquinho que, antes de tudo, Ele quer nos salvar, né? Então, existe essa missão, ela está em Deus, né? Então, por mais que já foi comentado aqui que a gente é instrumento, né? E para, através de nós, cumprir a missão. Mas eu queria ressaltar que eu gosto muito da introdução da lição antes de começar a lição. Sim, mas se o senhor puder segurar a introdução, tem um então, momento tá especial. Então tá bom. Tem a lição de quinta-feira. Não, é que eu não sei se você vai comentar dessa parte. Vai? Sim, então tá sim. bom, beleza. E você, Fábio, qual a sua percepção com relação a isso? Olha, eu sempre gosto de, na lição de sábado, eu sempre gosto de fazer uma relação entre texto, título e ilustração. Eu me recordo que alguns anos atrás eu trabalhei numa editora e eu tive a oportunidade de trabalhar com um ilustrador de uma lição das escolas sabatinas. E aí o ilustrador ele disse o seguinte, a pessoa que vai fazer os desenhos, os famosos desenhos que são esses que normalmente estão no início da lição, elas recebem com uma certa antecedência, né, a lição, elas vão lá e dão uma lida na lição, e aí elas
procuram ali, a partir da ilustração, trazer uma ideia mais ampla sobre a lição, né? E olha que interessante, o título diz, a missão de Deus nos alcança, parte 1. O verso áureo diz, lá em Gênesis 3:9, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Mas a ilustração eu achei fantástico. Por quê? Porque a ilustração, ela vem ali, uma mão estendida, que possivelmente ali a mão de Cristo, um furo na mão, e a partir desse furo, como se algo descesse em um formato de cruz, e ele se ramificasse em 3 conceitos, que são justiça, graça, amor, no caso, justiça, graça, amor, eterno. Em outras palavras, é como se nesse primeiro momento de sábado, a ideia fosse mostrar o seguinte, que a missão de Deus, ela revela características do caráter de Deus e o custo disso na missão que se origina em Deus. Então é como se a missão estivesse atrelada a fatores como o sacrifício do Filho de Deus para trazer a salvação e, consequentemente, revelar os atributos de Deus. Então, nós vamos perceber ao longo da lição, principalmente nessa primeira lição, que essa missão ela está atrelada especificamente à pessoa de Deus, nesse primeiro momento. São as ações de Deus em torno do ser humano. Não sei se a percepção foi a mesma. Que eu entendi, tem relação com o que você falou, eu acho que a cultura oriental ela não tem essa separação ocidental de o que eu penso e o que eu faço. Então, se é o que eu penso, é o que eu faço. Sim. Então, eu vejo que, como você comentou ali, a missão de Deus mostra um pouco o caráter de Deus. Sim. Então, demonstra ali o amor, demonstra o sacrifício, demonstra a santidade, demonstra a justiça. Da mesma forma, a gente vai aprofundar, e a lição vai falar um pouquinho mais para frente também, em outras lições, que o cristão, ele não pode só falar que é cristão, ele tem que viver, né? Então, ele tem que ter a essência de ser cristão. Ser cristão é aquele que foi discipulado por Cristo, aquele que segue Cristo. Cristo é um mestre. E eu andei estudando no passado aí que aquele que era discipulado, às vezes, ele dormia até igual o mestre, até ao lado do mestre. Ele vivia com o mestre. Então, às vezes, o mestre ele tinha ali um discípulo e ele ia ser criado com o mestre. E, às vezes, tem pessoas que aceitam Cristo, dizem que amam a Cristo, mas não tem nada de Cristo. Então, essa é uma diferença brutal de pensar e fazer, está tudo relacionado. Interessante, pastor. Eu até acrescentaria que esses 3 conceitos aqui, pelo menos na ilustração da lição, são atributos inerentes do caráter de Deus e que são revelados ao longo da vida do cristão em meio à sua missão, que é revelar o caráter de Deus por meio de suas ações, né? Exatamente, exatamente. Tem até um verso aqui em Gálatas 3:8, para quem quiser abrir, que eu achei incrível, né? Falando de como a missão ela se origina em Deus. Gálatas 3:8 diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. Então aqui a gente não vê que Abraão ele já prega direto, né? Deus prega o evangelho a Abraão, assim como ele faz com todo mundo, né? Que a gente não vê que é um Deus ali exclusivista, é um Deus abrangente, que salva tanto o povo ali de Israel quanto os gentios, as nações ali em torno. E hoje, no nosso contexto, é algo aberto para todos, né? Todos nós temos acesso a esse amor, a essa graça de Deus. Beleza, vamos avançar aqui então para a lição de domingo? Vamos. A lição de domingo ela começa falando que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu também um mundo perfeito. Mas essa relação que a gente deveria ter com Deus seria pautada no amor.
E não tem como haver amor se Deus fizesse pessoas ali robotizadas, né? Programadas só para obedecer e obedecer sem questionar. Então ele dá o livre-arbítrio, né, para o homem. E aí queria que vocês falassem um pouco aqui da questão do livre-arbítrio, o que Adão e Eva fizeram também com esse livre-arbítrio e o propósito também de Deus a conceder a todos nós o livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem a ver com a livre escolha, né? E isso, na verdade, começa no céu, né? E Deus criou não só os seres humanos livres para poder escolher fazer a vontade dele ou não, obedecer ou não, mas também anjos. E, infelizmente, Lúcifer, né, ele escolheu desobedecer. E aí vem aquela rebelião, a lição vai comentar um pouquinho sobre esse problema, né, a entrada do mal no mundo. E a questão ali de Gênesis 2, 16, 17 vai falar um pouquinho sobre aquele teste, né, que havia ali um fruto, e era o único fruto que não era para eles comer, eles tinham todos os outros frutos, né? E a gente viu ali também um momento em que Eva não estava próximo de Adão também, então ali a gente vê ela sozinha, é o que o texto relata, e aí ela é tentada e infelizmente cai, né? Isso demonstra um pouquinho também nosso dia a dia, né? Quando a gente está longe, talvez ali, do relacionamento com Deus, quando vinha a tentação, talvez a gente caia mais facilmente. Essa é a ideia também que a gente pode extrair para hoje. Mas olhando aqui na lição, e o que me chama a atenção foi depois do pecado, como diz ali em Gênesis 3, o verso 9, diz assim: "E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás?" Então veja assim que isso mostra um pouco do caráter de Deus, mesmo ele sabendo tudo. Deus não sabia onde Adão e Eva É, estavam. Por que ele pergunta, sendo que ele já sabia disso? Ele queria fazer com que o ser humano observasse, pensasse onde ele estava, o que ele tinha feito. Ele refletisse no erro, ele refletisse na desobediência. E então ele fez essa pergunta e a gente gosta até de fazer ilustrações sobre isso, né? A gente comenta ali, por exemplo, um pai ou uma mãe que vai brincar com seu filho pequeno, né? E brinca ali de esconde-esconde. E às vezes a criança vai, deita na cama e coloca um travesseiro em cima, né? E acha que está escondido, né? Ou vai atrás de uma cortina e tá o pé ali do lado de fora, né? E às vezes o pai e a mãe falam assim, onde você tá? Tal. Deus já sabia de tudo. Mas, como dizem outros textos da Bíblia, que ele fala assim, vamos aqui, vamos conversar, vamos arrazoar. Será que você não tem que pensar um pouquinho, né, no que você fez? Então é interessante esse relacionamento com Deus. Ele busca o ser humano mesmo após o pecado, né? Isso que eu acho que tem que ser ressaltado. Exatamente. Pastor, e a sua percepção? Eu queria até enfatizar uma questão que eu acho que é interessante aqui, em dizer para as pessoas que estão nos assistindo. Uma vez eu ouvi do pastor Amin Rodor o seguinte. Ele disse o seguinte, que a essência do pecado está na relação de dependência ou independência de Deus. Quando Adão e Eva escolhem pelo fruto, eles estão escolhendo ser independentes de Deus, né? E eu acho interessante porque, mesmo diante de tal ação do ser humano, no sentido de, olha, agora eu quero fazer a minha vontade, Deus ainda vai lá e diz assim, olha, eu estou aqui. Porque a pergunta em si, ela não revela o desconhecimento de Deus da localização deles, mas ela mostra que Deus estava presente, mesmo em meio à ação de rebeldia dos filhos Adão e Eva. Como se dissessem, olha, agora nós queremos ser independentes, né? É claro que enganados. Mas, assim, é interessante porque é como se Deus dissesse assim, mesmo diante daquilo que vocês fizeram, eu estou aqui. E a pergunta de Deus é para relembrá-los que Deus estava ali e que Deus estava presente. Eu acho que isso é muito interessante, porque a própria lição, ela traz uma pergunta que eu achei fantástica. Ela diz assim, leia Gênesis 3, de 9 a 15, quais foram as principais palavras de Deus a Adão depois que ele e Eva caíram e por que essa declaração é tão significativa teologicamente até os dias atuais? É como se as palavras do passado ecoassem até hoje na mente dos filhos de Deus, dizendo, olha,
eu ainda estou aqui. Exatamente. Muito bom. E hoje, como é que vocês entendem essa pergunta de Deus? A gente, ser humano, falho, pecador, enfim, você acha que Deus continua fazendo a mesma pergunta para nós nos nossos dias? Eu tenho essa convicção. Até porque, veja, nós temos aí, hoje, nas redes sociais, entre outras plataformas, né, diversos projetos como esse que têm como objetivo falar sobre a palavra de Deus e a sua vontade. Não seriam estes a voz de Deus demonstrando que Deus está presente, que se importa e que a todo momento busca alcançar o ser humano que em um dado momento quis ser independente? Então, a pergunta que foi feita a Adão e Eva possivelmente pode ser a pergunta que é ecoada nos dias presentes, né? Eu acho que traz conforto também, né? Sim. Porque neste mundo a gente vai ter aflição, né? Sim. Vai ter dificuldade, a gente vai ter luto, morte, né? Vai ter choro, desemprego. E muitas vezes as causas desses problemas somos nós. A gente erra. E Deus, ele mostra aqui que ele se importa conosco. E tanto para resolver os nossos problemas terrenos, mas também para uma coisa que todo mundo fala que não tem solução, que é a morte. Tem solução para a morte. É Jesus Cristo, né? E ele é a vida eterna. Então, ele é o caminho. Então, quando nós vemos ali que Deus ele se preocupa conosco, e não só para nos salvar, eu queria falar um pouquinho do grande conflito, né? Foi colocado em dúvida o caráter de Deus no céu. Então, por isso que a missão tem a ver com Deus. Porque ele está mostrando para o universo que ele é amor. E que o Lúcifer está errado. Os anjos teriam dúvidas até o sacrifício de Jesus. Depois dali ficou claro, né? Então, nós temos o livre-arbítrio também, como os anjos tinham, de escolher ter um relacionamento com Deus e não viver independente, ou ser dependente, né? Ou ser independente de Deus. Nós percebemos ali que a grande dificuldade é como você consegue ter essa comunhão diariamente, como você consegue se automotivar. Então, eu acho que a lição da escola sabatina ela serve para isso. Até um dia a dia, né, de comunhão. Exatamente, exatamente. Indo agora para a lição de segunda-feira, vem com o título O Deus que anseia estar conosco. E aqui ele traz 3 textos, né? O primeiro lá em Gênesis 17, depois Gênesis 26 e por fim 28, com promessas, posso falar, repetitivas aos patriarcas lá, Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu queria saber de vocês, né? Achei muito interessante a pergunta aqui da lição. Qual foi o foco principal da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes nesses versos? Fábio. Olha, veja, a primeira promessa, lá em Gênesis 17, versículo 7, está atrelado à experiência de Abraão, né? E o texto diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus, eu acho interessante ressaltar sempre que os textos bíblicos, normalmente, eles revelam sempre uma iniciativa da parte de Deus em buscar o ser humano, né? É como se, entrando na questão da missão, e a missão enquanto de Deus, nesse sentido, ela tem origem em Deus, é como se Deus também nos revelasse o que é a missão. Porque Deus, em todo momento, ele busca o ser humano e ele relembra ao ser humano a promessa que está atrelada também a uma iniciativa de Deus, que é de salvar o ser humano perdido, né? Então, é interessante porque quando a gente fala em missão na igreja, nós sempre falamos no sentido de pregar o evangelho, de falar sobre o amor de Deus e a salvação. E pelo que me parece, a lição ela está mostrando que essa missão ela se origina em Deus
por iniciativa dele em salvar o ser humano, né? E isso é interessante, pegando uma lição para o tempo presente, é nós entendermos como que essa missão de Deus, ela reflete diretamente na missão que nos foi dada, né? Que é justamente de revelar esse Deus que anseia em salvar a humanidade. Exatamente. Acho que também tem uma função pedagógica aqui, de Deus repetir as promessas no decorrer da Bíblia. Ele repete aqui tanto para Abraão, Isaac, Jacó, promete que estaria com José, prometeu também que estaria com Moisés. Ele foi ali, e aí e por aí vai, né? A gente vê Daniel, Jeremias, Isaías, enfim. Eu vejo um cumprimento. Porque ele fala que vai estabelecer uma aliança, depois isso está confirmando. Exatamente, exatamente. Me chama a atenção também essa questão de aliança, pacto, que envolve sangue, que Sim. envolve sacrifício, que antigamente tinha essa relação entre um reino suzerano e um reino vassalo, né? E no capítulo 15 de Gênesis, ele vai comentar um pouquinho sobre isso, né? E Deus vai fazer uma aliança com Abrão. E aí ele faz ali um corredor, né? Mata os animais, né? E, na verdade, quem deveria passar nesse corredor, se fosse entre os reis, eram os dois, né? E ali só Deus passa. E da mesma forma, o que ele está querendo dizer assim? Ó, se eu não cumprir minha aliança, que eu morra como esses animais aqui. Então, assim, Deus não é homem para mentir. Ele vai cumprir. E a aliança dele é com o seu povo. Então, Deus, ele se revela de várias formas. E ele estava se revelando, olha, vai surgir de vocês o Messias, o Salvador. E a minha aliança é perpétua. Vai acontecer a salvação. E vocês fazem parte disso. E nós, que já passamos pelo Novo Testamento, nós também fazemos parte. Então, trazendo para nós pertencemos ao corpo de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa relação também. Então, que privilégio participar da missão, né? Isso é uma bênção. Exatamente. Tem até um texto pegando o gancho no que o pastor falou, que está lá em 2 Crônicas 15:7, que eu gosto bastante, que diz o seguinte, ó: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O nosso trabalho, enquanto aqui na Terra, de revelar o caráter de Deus, de estar participando da missão, ele não é em vão. Pastor, agora tem um ponto interessante aí no que você tocou, porque veja, eu já dou aula de história há alguns anos. E quando nós falamos sobre religiões no passado, principalmente em relação às civilizações antigas, normalmente os sacrifícios estão atrelados à tentativa humana de alguma forma Acalmar, né? aplacar a ira dos deuses, né? E pelo que eu entendi, aí o texto que você citou em Gênesis 15, a Bíblia eu acho que é um dos únicos, se não for o único relato em que é o próprio Deus agora que toma a iniciativa de prometer por meio do sacrifício algo que ele havia prometido. Então, seria isso mesmo? Talvez isso mesmo. O que eu quero realçar também é que Deus, ele é o Deus da Bíblia é o único que demonstra essa questão, o caráter de amor. Ele ama. Então, talvez outros deuses ali, em outras mitologias, tem a questão de, como você falou, de aplacar. Ora, se a gente não fizer esse sacrifício, Sim. então não vai vir chuva. Olha, se não fizermos isso, então a gente não vai ter dinheiro. E essa relação de Deus é assim, não, eu vou salvar vocês. Eu estou aqui. Eu quero habitar no meio de vocês. Eu vou voltar. Então, essa é a novidade, né, do Deus da Bíblia. Assim, é diferente mesmo. Eu, pelo menos, assim, todos esses anos aí lecionando história e principalmente aí me interessando pela área das religiões, eu não me recordo de documentos antigos, já tive a oportunidade de ler alguns, em que Deus toma essa iniciativa. Normalmente ela está atrelada à ação humana. Aqui as civilizações da América mesmo, você tinha muito essa concepção de sacrifício humano no sentido de aplacar uma possível ira de uma determinada divindade. Mas nesse episódio especificamente citado por você, é o próprio Deus que toma a iniciativa e não num sentido de aplacar a sua ira, mas de revelar o seu caráter de amor para com o ser humano. E o seu desejo de que o ser humano tivesse em mente, ao longo do tempo,
que aquilo que ele havia prometido, ele iria cumprir ao longo dos anos, ou dos isso. séculos e milênios, né? Com certeza. Na Bíblia também realça, né, fala sobre Baal, né? Tiveram os sacrifícios, Moloque. Exato. Então, até sacrificavam até crianças, né? Imagina Sim. os pais sacrificando crianças, né? Tiveram reis de Israel que fizeram isso, né? Manassés, né? Fez isso. E depois você vê que quando o povo se aproxima de Deus, destrói os altos, que adoravam, né, a esses deuses, e aí há um reavivamento, uma reforma, e uma mudança. Aí o jejum, né, aí uma santificação, e aí são sacrifícios diferentes, né? Focados no templo, que apontavam ali para Cristo, né? Exatamente, a lição de segunda também vai comentar do santuário, né? Vai falar do santuário. Para você, Fábio, qual que era a principal ali função ou as principais funções do santuário de Deus? Quando ele quer estabelecer aqui na Terra. O estabelecimento do santuário, o pastor pode até falar melhor, mas o estabelecimento do santuário, eu acredito que ele tinha duas finalidades, né? A primeira delas era demonstrar para as pessoas que, diferente das concepções egípcias sobre as divindades, Deus estaria presente com seu povo, né? Porque nós precisamos lembrar que o santuário ele está atrelado à saída do povo de Israel do Egito, do povo de Deus do Egito. E aí o que acontece? É Deus ali por meio do santuário dizendo, olha, eu estarei presente com vocês. E a segunda é o caráter pedagógico em torno do plano de Deus em salvar os seres humanos, né? Porque o próprio santuário revela os passos, né, digamos assim, do ministério de Cristo no sentido de salvar o ser humano, conceder o perdão por meio do seu sacrifício. Então, nesse sentido, o desejo de Deus em revelar ao ser humano que ele estaria presente com o povo, e o segundo, o caráter pedagógico em torno da missão de Cristo. Eu queria ressaltar um terceiro, que tem a ver com tudo isso. Ali em Êxodo, a lição vai comentar 29, o verso 43 diz assim, ó. Êxodo 29, 43. Deixa eu abrir aqui, pastor. 29, 43. Isto. Tá. Diz assim, ó. Ali virei aos filhos de Israel para que minha glória sejam santificados. Não, vou repetir aqui, ó. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. Nessa questão de Deus habitar no meio do povo, fez com que o povo também precisasse de uma santificação. Boa. Então, para a gente estar perto de Deus, tem que haver uma mudança. Então, essa mudança tem a relação assim, de a gente mudar tanto o que a gente pensa, que vai fazer também com que a gente mude os nossos atos, aplicando já para hoje, né? Então, não tem como você ser cristão se você não é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios, né? Da mesma forma que o povo começou a mudar. Eles se vestiam diferente, eles comiam diferente, né? Eles tinham festas diferentes, o casamento deles era diferente, tudo diferente, né? E talvez por causa disso que eles foram muito perseguidos, né? Na história, né? Exato. E agora, partindo para a lição de terça, quer abrir ela? Bom, a lição de terça ela tem como título O Deus que se tornou um conosco. E eu acho que essa parte é extremamente importante porque, veja, nós estamos falando do ponto de vista teórico do desejo de Deus em estar presente, em habitar com o ser humano. Agora nós vemos a personificação disso, né, de forma concreta, porque o texto, a questão número 3 vai dizer assim, ó, leia a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus em Mateus. Isto é, o anúncio do nascimento de Jesus é o anúncio da presença física de Deus com o seu povo, por meio de Cristo. Não sei se, pastor... Quero realçar algumas coisas aí com relação à natureza de Jesus. Boa.
Porque às vezes tem muitas pessoas que vão para um lado perfeccionista, né? E primeira coisa, Jesus não é como nós. A natureza dele é diferente. A definição de pecado não é só transgressão da lei, mas é um estado também. Sim. Quando eu vou aqui para Mateus capítulo 1, o verso 18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu não conheço ninguém, né, que nasceu por meio do Espírito Santo. Então Jesus é diferente. Já começa aí. Né? Eu estou realçando isso por quê? Porque as pessoas vão falar assim, ó, que nós podemos ser totalmente iguais a Jesus e porque não somos perfeitos, Jesus não voltou ainda. Isso é uma mentira. Nós só seremos perfeitos na glorificação. E aí, então, o que é importante também é o verso 21, que diz o seguinte, falando sobre Maria, né? Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus já tem relação com salvação, né? No hebraico. Yoshua. E aqui fala também a missão de Jesus, salvar o povo do pecado. Então, se nós vemos aqui, desde o nascimento, Jesus está focado na missão. Desde o nascimento, né? Então, eu achei muito importante essa parte da lição aí de Mateus 1, 18 a 23. Ô, pastor, e olha que interessante, Adriano. Eu citei agora há pouco que a experiência de Deus com o povo, até pelo menos o nascimento de Cristo, nós temos vários momentos em que Deus está literalmente ali com o povo, até representações de sua presença, mas é interessante porque o texto da pergunta 4 é João capítulo 1, versículo 14 a versículo 18. E aí tem um comentário interessante na lição que entra justamente naquilo que eu havia falado, porque diz assim, Deus avançou com sua missão, quer dizer, Deus avançou, a missão é dele e ele está tomando a iniciativa. E por meio de Cristo esteve presente em carne entre os seus filhos. Isto é, agora nós temos a presença de Deus de forma física. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nós temos uma diferença gritante em relação a qualquer outra tradição religiosa nesse sentido. Porque as divindades, elas estão sempre em um tempo diferente, em habitações distantes, não há uma relação direta com os seres humanos. Mas aqui o Deus da Bíblia, ele está presente com o seu povo o tempo todo e agora, por meio de Cristo, ele está presente também fisicamente. Exato, tem uma frase de Lutero assim, que eu acho maravilhosa falando sobre o caráter de Deus, né? Ele fala que o ser humano ele usa uma máscara para se esconder. Para esconder aquilo que ele é. Mas Deus ele usa uma máscara para se revelar. E esse rosto é Jesus. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele revelou o caráter assim perfeito de Deus. Porque quando a gente pensa em Deus Pai, ninguém viu Deus Pai. A gente pensa no Espírito Santo. Alguns homens falam que é com um vento, com uma pomba. Como entender isso? Agora, quando fala Jesus, a gente consegue entender. Sim. Ele nasceu, viveu, né? Se racionou, morreu por nós. Então, essa experiência, pastor, ela é única. Eu não conheço nenhuma experiência semelhante a essa. Se nós pegarmos aí civilizações antigas que deixaram registros escritos sobre a sua concepção de divindade ou divindades, não há nada semelhante na história. Nesse sentido, o Deus da Bíblia ele se apresenta de uma forma única. Ele está presente o tempo todo e agora ele passa a se relacionar em Cristo com as suas criaturas, né? Exatamente. Agora avançando aqui para quarta-feira,
vai falar do Deus que continua a estar conosco. Beleza, a gente estudou ali sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento, a sua natureza missionária. Falamos também do ministério de Jesus e a função do ministério de Jesus. Mas e agora, por que continuar conosco? Por quê? Por que ser desse Deus que continua a estar conosco? Pastor? Bom, aqui fala um pouquinho que ele veio buscar e salvar o perdido, né? E aí ele deixa uma grande comissão ali para os apóstolos, né? E eu quero ler essa passagem, porque estudo da Bíblia sem Bíblia, Sim. né? Não existe. Não existe. Então aqui em Mateus capítulo 28, verso 18, vai dizer o seguinte. Deixa eu ir. Ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vemos aqui que ele deu uma missão, e eu cheguei até a ver uma definição aqui de missão, que diz o seguinte, ó, é o conjunto de pessoas a que se confere uma tarefa. Então, por exemplo, o padeiro, a tarefa dele é fazer pão, né? O mecânico consertar carro, né? E a igreja? A igreja são as pessoas. O trabalho da igreja é discipular. E discipular leva tempo, discipular leva com que você dê estudos bíblicos, você ensine, né, o que Jesus pediu para ensinar. Discipular leva também a pessoa à decisão, ao batismo. E o mais extraordinário é que quando a gente está discipulando, Jesus está conosco. Interessante. Pastor, vale ressaltar que tudo que você falou me faz pensar que nós temos um privilégio, então. Com certeza. Porque possivelmente as pessoas que estão nos vendo poderiam se perguntar, mas os anjos não estariam mais gostariam, aptos, não né? gostariam, de repente, de fazer isso? Com certeza. E assim, então Deus nos delegou essa missão, algo que até os anjos gostariam e poderiam fazer. Deus nos delegou essa missão? E outra pergunta, pastor. Por que não os anjos e sim nós, seres humanos mortais? Olha, vou começar a responder essa pergunta. É simples e fácil, não sei. Não sei, porque o que eu posso responder é o que está revelado, né? Sim, então, sim. assim, claro que eles queriam fazer esse trabalho, né? Mas quando eu estudo a Bíblia, eu vejo que nós somos ferramentas. Se nós não estivermos focados na comunhão, no relacionamento, na missão, nós vamos deixar de ir à igreja, nós vamos deixar de sermos cristãos. A gente vai ser só cristão nominal. Aquele que não se envolve na missão, ele não vai ser mais cristão depois de um tempo. Hoje eu estava lendo o livro Testemunhos Seletos, volume 1, e conta a história de uma senhora que ela era muito pobre, ela não tinha um esposo, né? E ela tinha ali os filhos, muito pobre, e ela era fiel. E aí a gente começa a escrever ali uma carta, né, para ela, dizendo, ó, agora que você tem dinheiro, agora que você tem condições, você está focado na moda. Você esqueceu totalmente, não faz mais culto, não vai na igreja e tal. Então você está vendo tudo errado. E ela diz ali que tem um anjo ali anotando, né, comentando. Então, assim, eu percebo que se nós não estivermos focados na missão, nós vamos estar focados em outra coisa. Talvez é na moda, talvez é no entretenimento, talvez é na música, não sei. Não estou querendo dizer que tudo isso é ruim. Mas, quando você é cristão, se você é um professor cristão. Sim. Vai ter algum momento ali que você vai falar de Jesus. Se você trabalha num banco, é economista, você vai falar de Jesus em algum momento. Então, primeiramente, você tem uma missão, que é discipular. Em várias circunstâncias. Talvez você não repare. Talvez te acham ali, né? Ah, esse cara é careta. Ah, olha como ele é. Mas no momento ali de crise, a pessoa talvez se abra com você. Talvez no momento que alguém
faleça, talvez essa pessoa vai chamar você para participar do velório, né? Então é neste momento que nós podemos falar de Jesus, falar de salvação, falar de esperança. Isso significa, sintetizando aqui o que o pastor falou, que todo cristão ele tem uma hora ou outra oportunidade de falar sobre Deus. Com certeza. Exatamente. E quantas vezes não acontece, né? A gente, no momento que a gente menos espera, vem um amigo ou uma pessoa distante e começa a desabafar. Sim. Desabafar. Impressionante. Então, indo para a lição de quinta-feira, ela já traz aqui o texto de João 14, do verso 1 ao 3. Esse texto eu faço questão aqui de ler para a gente debater um pouco sobre ele. João 14, a partir do verso 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei a vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tendo aqui o texto de João, aqui as palavras de Jesus ditas aqui, qual que é a conexão dessa fala, desse texto, com a mensagem do tempo do fim? Qual que é o link aqui que a gente pode encontrar desse texto de Jesus falando que vai para o céu ali preparar algumas moradas para a gente habitar, e quando ele preparar, ele volta para nos buscar, para a gente morar eternamente com ele? Eu até poderia fazer uma observação antes Claro. do pastor responder essa questão, porque veja, nós estávamos falando agora recentemente sobre o Deus conosco, né? Então, sobre a presença de Deus com a humanidade. E falamos também sobre Cristo, né? A presença de Deus de forma física por meio de Cristo. E é interessante agora porque o capítulo 14, muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham até o hábito de ler esse texto em sua casa como uma espécie de conforto, principalmente num momento de despedida, né? E é interessante que o capítulo 14 de Apocalipse, ele, se nós pegarmos o que veio um pouco antes, está atrelado ao capítulo 13, que é um discurso de Cristo meio que num tom de despedida. Porque no capítulo 13 você vê ali Jesus indicando o traidor, e aí você tem nas palavras de Jesus ali o novo mandamento, e aí tem aquele célebre texto em que Pedro é avisado, e Pedro ali de forma intempestiva fala: olha, Senhor, eu estarei contigo. Onde né? você for, o que sugere que nesse sermão, nesse discurso de Cristo, talvez os discípulos eles tivessem a sensação de que seria um discurso de despedida. E aí, como se Cristo, lendo os corações, ele dissesse o que vem no capítulo 14. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Como se fosse palavras que nós aplicamos no tempo presente, mas que elas tivessem um objetivo também naquele momento, que era confortar o coração dos discípulos em torno da possível despedida de Cristo algum tempo depois, né? Então, Cristo ali sana uma necessidade presente, que era o quê? Alertar os discípulos sobre não se desanimarem diante da morte de Cristo, né, na cruz do Calvário. Era essa observação. A gente está numa semana que está falando muito do The Town, né? Uma festividade aí de música aqui em São Paulo. E com certeza vai milhares de pessoas, né? E as pessoas almejam ali ver um artista, alguém cantando. É um evento, às vezes, que marca a vida da pessoa. Eu lembro de um parente meu que a gente estava lá na Praia Grande e a pessoa ficou o dia inteiro sentado na cadeira de praia, na frente ali de um palco, esperando Roberto Carlos cantar. E não aproveitou nada da praia, né? Para ficar ali na frente. E imagina ali, né? Eu era pequeno, mas o cansaço que foi ali à noite para assistir o show, né? A gente tem aqui um pouco, né? Da ansiedade das pessoas se envolverem com alguma coisa grandiosa. Agora, a gente não tem assim, noção do que vai ser a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser tremenda.
todo olho vai ver. E nos dá esperança de ressurreição. Nos dá esperança também de salvação. Nos dá esperança também de transformação. Né? Quando eu dou estudo bíblico, eu falo, né, que eu almejo ser salvo na volta de Jesus e ser grandão, voltar a ter cabelo, né? A gente brinca ali, ser perfeito. Seremos né? Dois. Isso aí. E eu crescer. E aí, imagine só. Em Apocalipse diz que nunca mais vai ter morte. Faz algumas semanas aí, toda semana eu tenho velório, né? Então, eu comento, lendo ali Apocalipse 21, falando que, olha, não vai ter mais cemitério. Não vai ter mais. Já pensou você não ter mais essa separação? Já pensou não ter mais roubo, não ter mais adultério, não ter mais morte, não ter mais choro? Então, a volta de Jesus é uma esperança tremenda. E nós temos que pensar e almejar que isso aconteça rápido. Sim. E por isso envolve a missão. Exato. Exatamente. E essa promessa, ela é universal, né? E independente também da situação que a gente esteja. Muitas vezes a gente acha que foi muito longe e que isso não serve pra gente. O mesmo Deus que pode perdoar um criminoso já não pode nos perdoar. E isso é uma percepção errada. Isso é para nós. Essa promessa é para nós. Basta a gente estar querer viver de acordo com isso, sabe? Se reconciliar com Jesus e também levar outras pessoas, né? Levar os nossos amigos, nossos familiares, porque a missão também ela acontece dentro de casa. A gente tem que pregar isso também dentro de casa e ali expandindo. Você tocou uma questão importante. Às vezes a gente faz uma pesquisa na igreja e pergunta assim, ó, quantos aqui ouviram pela primeira vez a mensagem através, às vezes, da TV Novo Tempo, através de um pastor, e 80% da igreja é através das famílias. E eu tenho um sermão que fala um pouquinho sobre a missão de André, né? Uhum. E qual que foi o primeiro converso de André? Foi Pedro, seu irmão. Né? Ele foi falar. Então a gente percebe que é assim, é com a família primeiro, com os amigos. E as igrejas antigamente eram nas casas, né? Isso facilitava também, era uma espécie de um pequeno grupo ali. Então é assim mesmo. Nós vamos chamando, né, uns amigos ali, num conselho, numa dica, e aí você vai falando e vai introduzindo ali a mensagem, né? Exatamente. E achei assim perfeito assim a lição, porque ela vai trazer desafios para a gente fazer ali todas as quintas-feiras, né? Isso. E eu falei pro pastor não falar ali a introdução à lição, porque eu deixaria para falar nesse momento, né? A introdução à lição, depois, se você quiser ler em casa, vai falar que em uma cidade, né, havia ali um pântano meio ali sombrio, né, tenebroso, sem iluminação, onde muitas pessoas se perdiam lá dentro, né, e não voltavam mais. Ouviam-se ali gritos de socorro. E aí o pessoal daquela cidade, ela se reuniu para ver o que eles poderiam fazer para acabar com esse problema, né? Eles fizeram diversas assembleias, palestras, vaquinha, rifa, juntaram dinheiro e, enfim, compraram ali, construíram ali um gabinete, né? Uma espécie de gabinete para discutir mais sobre o assunto, né? Não foi nenhum plano de ação, foi para discutir mais sobre o assunto, para que não se atrapalhasse, né? Para que pessoas que gritavam desse pântano não atrapalhassem ali as reuniões. E ali aquele problema persistiu ali durante anos e todo mundo dialogava sobre, mas ninguém fazia nada. E não é isso que a gente quer, né? A gente está falando muito de missão e a gente tem que se envolver na missão. Nós devemos se envolver. E aqui a lição de quinta-feira ela já traz um desafio, né? Ela vai começar de um mais simples até um mais avançado. E o desafio aqui desse primeiro sábado para nós e para vocês que estão assistindo a gente é de orar a cada dia para que Deus te motive para a missão, né? E também aprender o nome de alguém, alguma pessoa próxima ali, um vizinho, um amigo, um familiar, para que você ore por ela diariamente. Então já fica aqui o desafio para nós. Sim. E o desafio também para você que está assistindo. E para as pessoas também que cumprirem esses desafios, a gente também vai dar um brinde, né? A pessoa vai ter que tirar a foto ali, comprovar que está cumprindo os desafios, e ali na lição 5 a gente vai dar ali um presente para a pessoa. Uma camiseta ali do Ministério Jovem deste ano, ali do Modo On,
e também uma lição da Escola Sabatina. Então, você que cumpriu os desafios e mandar pra gente lá no nosso Instagram, @maranatacast7, vai estar ali concorrendo. Beleza? E agora, queria ouvir considerações finais de vocês sobre a lição da semana. Eu gostaria de, nessas considerações finais, dizer o seguinte: a experiência dessa primeira lição ela é extremamente significativa, porque essa primeira lição ela revela o desejo de Deus. O desejo de Deus é buscar incansavelmente o ser humano para o salvar. Ao longo da lição, nós percebemos o desejo e a iniciativa de Deus em buscar e salvar os seres humanos. Isso revela muito sobre o seu caráter, sobre o seu amor em relação a todos nós seres humanos. Eu achei isso fantástico. E aí eu gostaria até de ler só um trecho aqui do estudo adicional da sexta-feira que diz assim: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, né? E eu acho isso fantástico. O plano da salvação não foi orquestrado ali depois, né? Aos 46 do segundo tempo. Como se Deus tivesse feito ali de forma, sabe? Vou fazer aqui rapidinho. Um jeitinho, né? Então, assim, isso revela muito sobre o desejo de Deus em salvar os seres humanos. Exato. Minha consideração aqui é para falar sobre o caráter do amor de Deus, né? Jesus, ele mesmo já diz ali que não seria fácil, mas a gente, vendo na Bíblia e também nas nossas vidas, a gente vê que Deus ele não desampara a gente. Ele está sempre ali ao nosso lado, nos ajudando nos dias difíceis, e prometeu também estar com a gente ali através do Espírito Santo no cumprimento da missão. Agora eu queria ouvir do pastor. Continuando ali, nesse mesmo parágrafo diz ali, né? Trabalhem com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando, santificando e sustentando vocês. E tornando-os bem-sucedidos para falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Em resumo, nós temos que praticar o que é ensinado, e quando a gente estiver cheio de Cristo, não vai ter como a gente não transbordar e falar para as outras pessoas, né? Então, a gente tem que cumprir a missão. Cumprindo a missão, através de nós, pessoas vão ser alcançadas. Então, com certeza vai ser uma bênção. Amém. Muito legal. Muito legal. Foi isso, então, a nossa lição aqui da semana. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima lição de número 2, no próximo sábado, à 13h. Beleza? Forte abraço. E muito obrigado. Muito obrigado. E Maranata, o Senhor logo vem.